Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! É difícil prever o momento exato em que um casamento começa a declinar, especialmente quando ele foi construído, durante décadas, sobre um pilar de confiança absoluta. Minha esposa me confessou, de maneira inesperada, que ela havia se apaixonado perdidamente por um homem à primeira vista, e isso, após 25 anos de casamento. Eu me senti deprimido, arrasado, mas sua segunda revelação me deixou completamente atônito. Você se lembra daquela cena em Asterisco Poderoso Chefão Asterisco, em que Michael Corleone é subjugado pela visão de uma mulher fascinante na Itália? Seus seguranças sicilianos percebem que ele foi atingido pelo amor à primeira vista e está perdidamente apaixonado. Bem, essa cena não é apenas uma ficção. Eu testemunhei isso, embora não tenha reconhecido no momento. Aconteceu com minha esposa, infelizmente não comigo, mas com outro homem, 25 anos após nossa união, marcando assim o início da queda do que eu considerava uma vida perfeita. Estou me perdendo, uma tendência que tenho ao recordar minha vida passada e o que ela deveria ter sido. Talvez eu devesse começar me apresentando. Meu nome é Alan Gregerson, embora todos me chamem de Greg. Tenho 50 anos e resido em uma pequena cidade do meio-oeste, a cerca de 2 horas de Chicago. Trabalho como contador para uma importante empresa nacional. Se o trabalho pode às vezes parecer monótono, a remuneração é excelente. Exceto durante os períodos movimentados de março e abril, geralmente trabalho cerca de 40 horas por semana, sem ter que invadir meus finais de semana. Há 2 anos, meu casamento chegou ao fim. Minha ex-esposa e eu temos uma filha, Morgan, de 25 anos, casada, mãe também, morando em Denver. Depois de 26 anos de vida em comum, nos tornamos mais uma estatística de divórcio, apesar dos 25 anos anteriores que eu achava maravilhosos. Como mencionei, conheci Tracy pela primeira vez durante meu 2º ano na Universidade Estadual de Iowa. Ela também estava no 2º ano, tendo se transferido para minha residência universitária após 1 ano em outro lugar. Eu notei sua silhueta esguia e atlética, banhando-se no intenso sol de agosto de Iowa, do lado de fora do dormitório, enquanto chegava com amigos. Galera, eu preciso ir. Estou prestes a me apresentar para a futura Sra. Gregerson, brinquei, meio sério. Meus amigos seguiram meu olhar até Tracy. Uau, comentou um deles. Eu percebia suas palavras, mas incapaz de distinguir quem havia falado, tão cativado estava por aquela beleza loira, deitada em uma toalha, de biquíni, ao lado do dormitório. Deixando meus amigos para trás, aproximei-me dela. Mas quando estive a cerca de 1 metro dela, ela se endireitou sobre um cotovelo e me afastou com a outra mão. Meu coração apertou até que ela falasse: "Ei, idiota, você está me escondendo do sol." Eu me movi rapidamente meio metro para a direita, deixando o sol voltar a brilhar sobre a encantadora ao meu lado. Seu sorriso radiante me iluminou. E, naquele instante, eu teria cessado qualquer um de seus pedidos. Muito melhor, ela riu levemente. Sua presença não parecia alterada pela aproximação de um desconhecido. Suponho que, dotada de uma beleza do seu calibre, tais encontros eram familiares para ela. Ao me apresentar, elogiei seu esplendor e a convidei para um encontro na sexta-feira seguinte. Se eu aceitar, você poderia, por favor, limpar a baba do seu queixo? Ela me provocou com malícia. O quê? Oh, sim, a baba. Absolutamente, ela desapareceu, gaguejei, como um desajeitado. Bem, está claro que você não é do tipo sedutor com respostas prontas, então sim, vamos nessa para sexta-feira à noite. Naquela noite, consegui seu número de telefone. Na sexta-feira à noite, jantamos em um restaurante italiano aconchegante em Ames. Enquanto eu escutava atentamente suas palavras, ela me encantou com relatos de sua vida, desde os 3 anos até os dias atuais, fazendo uma pausa somente quando o prato principal chegou. Nos conectamos sem esforço e, em um mês,
quase todas as nossas horas livres foram passadas juntos. Não só ela era inteligente, sendo a melhor da sua turma no ensino médio, mas também possuía um senso de humor travesso e uma confiança tranquila. Eu me considerava apresentável, sem ser excepcional, razoavelmente atlético, tendo conquistado 7 letras de esportes no ensino médio, inteligente, classificado entre os 5 primeiros da minha turma, e capaz de me envolver em conversas reflexivas sobre vários assuntos. Embora Tracy tenha apontado que eu não era do tipo que tinha uma resposta para cada situação, eu tinha confiança em mim mesmo. No entanto, quando a convidei para sair, sabia que estava mirando alto. Mas, afinal, não se consegue nada sem tentar, não é? Tracy e eu tivemos nossa primeira experiência íntima em nosso 6º encontro. Nenhum de nós tinha muita experiência, mas naquele momento, percebi que eu não tinha tido muitos parceiros, e vi que era o mesmo com Tracy. Apesar da minha experiência limitada, eu tinha uma arma secreta. Eu realmente li artigos em várias revistas para adultos, e não apenas pelas imagens. Julgando pelas críticas entusiasmadas de meus parceiros, eu devia ser muito bom, e os conhecimentos adquiridos não eram em vão. Pouco depois de nos formarmos, Tracy e eu nos casamos. Encontrar trabalho foi um jogo de criança para nós dois. Ela conseguiu um emprego como professora de 3ª série, enquanto eu iniciava uma carreira em contabilidade. Com uma renda estável, compramos uma casa alguns anos depois e recebemos nossa única filha, quase exatamente um ano após nossa mudança. A vida era satisfatória. Nossa vida íntima, sem ser excessivamente aventureira, oferecia variedade e frequência suficientes para nos satisfazer ambos. No entanto, com o passar do tempo, como acontece com muitos casais, as exigências do tempo e da idade reduziram um pouco a frequência de nossos encontros. Contudo, mesmo quando Morgan foi para a universidade, mantivemos uma ligação apaixonada, nos encontrando 3 ou 4 vezes por semana. De vez em quando, eu me preocupava com a fidelidade de Tracy, mas essas preocupações eram raras e efêmeras. Ela poderia mencionar um novo jovem professor em sua escola que se mostrava flertador, mas nunca deu a impressão de reciprocidade ou de querer ir além. Eu atribuí isso às minhas próprias inseguranças. Certamente, Tracy é indiscutivelmente atraente, e eu não podia culpar ninguém por admirá-la, mas a admiração era o limite. Declarei claramente minha posição a Tracy desde o início de nosso relacionamento: não há espaço para compartilhamento. Ela ecoou esse sentimento, me assegurando que sentia o mesmo. Embora ela não me recriminasse por olhar para outras mulheres, qualquer contato físico seria inaceitável. Respeitei seus limites com todo o meu coração. Esse era o nosso acordo, até 3 anos atrás, quando nos encontramos na festa de verão anual organizada pelos nossos vizinhos, 3 portas adiante, em nosso bairro chique. Scott e o Andy Harris sempre organizam uma festa memorável em sua casa. No final de semana após o dia 4 de julho, Tracy e eu sempre fazemos questão de assistir à festa, assim como a maioria dos vizinhos da nossa rua. Sempre passamos um momento fantástico. Scott e o Andy são anfitriões excepcionais, oferecendo excelentes petiscos e bebidas, e sua propriedade possui uma grande piscina e um campo de vôlei de areia. Mesmo os convidados de fora do bairro geralmente são agradáveis, com uma exceção. Mas eu me desvio. As festividades começam ao meio-dia, e Tracy e eu chegamos lá por volta das 13 horas. Vou buscar algo para beber, um Zinfandel branco para Tracy e uma Michelob para mim, e começamos a nos misturar com os outros convidados, permanecendo juntos no início antes de nos dispersarmos gradualmente em conversas distintas, tanto dentro quanto fora. Nunca tinha sido um problema antes. Periodicamente, eu verificava se Tracy precisava de uma nova bebida ou de um lanche, ou ela vinha até mim. Tipicamente, nos despedíamos com um rápido beijo nos lábios. Eu estava conversando com os vizinhos quando Tracy, do outro lado do jardim, falava com um grupo de mulheres, e algumas pessoas de fora do bairro chegaram. Havia um homem acompanhado de 2 mulheres, e Scott foi recebê-los. Foi então que notei uma mudança súbita no comportamento de Tracy ao observar os novos chegados. Eu lancei um olhar para Tracy. Ela havia parado de conversar com suas amigas e estava fixada nos recém-chegados com um olhar que misturava espanto e desejo. Naquele momento,
Não consegui interpretar precisamente sua expressão, mas estava claro que ela estava cativada. Devo admitir que senti um desconforto. Depois de observá-los por cerca de 10 segundos, Tracy se virou para mim, nossos olhares se cruzaram, e ela corou profundamente antes de retornar para suas amigas. Você já sentiu essa sensação estranha de que algo não está certo, sem conseguir identificar o que era? Foi aquele momento, percebendo que ela estava ciente da minha presença. Oh, Greg, por favor, exclamou ela, notando minha mão no pulso do homem. Greg, eu te apresento Charles Delan. Ele ensina literatura europeia na faculdade e se juntou a nós no ano passado. Ele é francês e não ultrapassou nenhum limite, então eu não reclamei do lugar onde ele colocou a mão. Os outros do grupo assentiram em aprovação, me levando a soltar o pulso de Charles e oferecer-lhe um firme cumprimento de mão, exercendo uma certa pressão para afirmar minha dominância. Tracy então me apresentou ao resto do grupo, quase como uma reflexão tardia. Eu pensei que você poderia precisar de um refresco, observei enquanto estendia a Tracy um copo de vinho, fixando Charles com o olhar. Você é tão atencioso, meu querido marido, ela respondeu. Charles, pronunciado à francesa Charou, me parecia o tipo europeu típico. Devo admitir que ele era bastante atraente, cerca de 32 anos, medindo 1,83 metros e pesando cerca de 77 quilogramas. Ele exibia uma barba de 3 dias bagunçada e cabelo que oscilava entre ser longo e precisar de um corte. Seu inglês tinha um acento francês distinto, levando-me a especular que ele poderia estar romantically envolvido com a metade de seus alunos, independentemente do gênero. Após as apresentações, ele retomou a discussão sobre Victor Hugo ou alguém semelhante, e, sentindo-me satisfeito por ter marcado minha presença, afastei-me para o jardim. Tracy e Charles finalmente nos juntaram no jardim para o início do jogo de vôlei de praia. Eu estava sempre ativamente envolvido nesses jogos, e como estávamos jogando no campo dos vencedores, meu time estava vendo muita ação. Um público considerável geralmente se reunia no terraço, observando a distância segura, onde minha esposa estava sentada com Charles ao seu lado. Muito absorvido pelo jogo para prestar muita atenção a eles, no entanto, eu captava gestos amigáveis entre eles, como toques nos braços e mãos, troca de sorrisos e até, de vez em quando, um rubor por parte da minha esposa. De tempos em tempos, eu sinalizava para eles, e ela respondia. Depois que meu time consecutivamente conquistou várias vitórias e continuou a dominar o campo. Durante uma hora, percebi que Tracy e Charles não estavam mais em seus lugares. Ao examinar a área do bar e da churrasqueira, não consegui avistá-los também. Sentindo que algo não estava certo, convenci um dos outros jogadores a ocupar meu lugar, mencionando a fadiga nas minhas pernas de 47 anos e uma necessidade desesperada de cerveja. Ao sair, suportei as brincadeiras bem-humoradas sobre minha idade. Conhecendo a estratégia, segui para o bar por mais um copo, depois vaguei sem rumo pelo jardim antes de finalmente entrar na casa. Revisei todos os cômodos acessíveis e prestei atenção às portas fechadas, mas não encontrei nenhum sinal de Tracy ou Charles. Finalmente, aproximei-me da anfitriã, Wendy, e perguntei descontraído se ela havia visto minha esposa recentemente. Claro, ela e Charles saíram para verificar algo no carro dele, respondeu ela despretensiosamente. Que carro ele dirige? Perguntei, com um tom de irritação surgindo em minha voz. Nesse instante, a percepção atingiu Wendy. Com mais de 15 anos de amizade e vizinhança, ela adotou uma expressão preocupada e respondeu, ele dirige uma Saab cinza. Saí e olhei em ambas as direções da rua, nenhum sinal da Saab. Nesse momento, Wendy me alcançou no corredor. Tenho certeza de que não é nada, Greg, disse ela com um tom tranquilizador. Eles provavelmente apenas foram ao colégio por um momento. Obrigado, provavelmente nada, respondi sem convicção, antes de me afastar. O colégio local estava a apenas 5 minutos da nossa casa. Decidi verificar por conta própria. Dirigi até a escola e examinei cada estacionamento, nenhuma Saab. Eu tentei ligar para o celular da Tracy, mas caí diretamente na caixa de mensagens, indicando que ela estava ocupada ou que seu telefone estava desligado. Deixei uma mensagem, seguida de 4 outras durante a próxima hora, enquanto esperava em casa.
Também entrei em contato com seus pais e sua irmã, perguntando se eles tinham notícias dela naquele dia. Todos responderam que não. Foi então que a famosa citação de Sherlock Holmes me veio à mente. Uma vez que você elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Instalado em minha cadeira na sala de estar, eu fixava o grande apagado, como se perdido no vazio, durante o que parecia uma eternidade. Não havia necessidade de ligar a televisão, as imagens vívidas da minha linda esposa, apaixonadamente envolvida com aquele francês, desfilavam incessantemente pela minha mente. Por que nós nos preocupamos em salvar este país em 2 guerras mundiais? Seria melhor tê-lo deixado aos alemães. O sono me abandonou a noite toda, enquanto eu permanecia colado à cadeira, meu olhar fixo na TV silenciosa. Eu esperava secretamente que Tracy voltasse bem no meio da noite, mas à medida que as horas passavam sem seu retorno, eu nutria o pensamento perturbador de que Charles poderia ter se envolvido em um acidente de carro, com Tracy sendo sua passageira. Às 8 horas da manhã, eu não suportava mais a incerteza. Liguei para o escritório do xerife local, me identifiquei e perguntei sobre os acidentes ocorridos durante a noite. Para minha grande decepção, eles não relataram nenhum. Tentei mais 4 vezes ligar para o telefone de Tracy, mas em cada vez, não obtive resposta. Quando o meio-dia se aproximava, ouvi um carro parar na entrada, sinalizado pelo som de uma porta se fechando. Cerca de 45 segundos depois, Tracy colocou sua chave na fechadura, abriu a porta e entrou. Alguns instantes depois, ela me notou na sala de estar e sentou-se silenciosamente no sofá em frente a mim. As últimas dúvidas que eu tinha sobre suas atividades se dissiparam com sua aparição. Pelo menos, ela teve a decência de aparecer antes de voltar para casa. Seus longos cabelos loiros, soltos na véspera, estavam agora puxados para trás em um rabo de cavalo molhado, e ela não usava maquiagem. Ela estava vestida com o mesmo vestido amarelo que usou na véspera, e seu peito, seus ombros e seus braços tinham um brilho rosado. Ela exibia a expressão satisfeita de alguém que foi plenamente satisfeita, e devo admitir que ela estava deslumbrante. Nenhum traço de remorso ou culpa aparecia em seu rosto. Se algo, ela parecia ostentar um sorriso autossuficiente. Bom te ver. Você se divertiu ontem à noite e esta manhã, eu cuspi com desdém. Na verdade, sim, ela respondeu com arrogância. Não era a resposta que eu esperava. Escute, Greg, ela continuou calmamente. Você já sentiu uma conexão física e emocional incrível com alguém desde o primeiro olhar? É quase eletrizante, maravilhoso e incrível. Sim, eu já passei por isso, respondi prontamente. Eu casei com essa mulher. Sua atitude composta se despedaçou, revelando um brilho de reconhecimento em seus olhos, rompendo sua fachada tranquila. Eu encontrei o meu ontem. Não consigo explicar. Eu preciso dele, eu o amo. Assim, do nada? Você está louca, eu gritei. Você está disposta a jogar 25 anos de casamento fora por um sentimento? Eu não significava nada para você. Não sei por que ela não esperava a minha explosão. Ela começou a chorar inconsolavelmente quando eu explodi, mas eu permaneci indiferente. Eu te amo, Greg, conseguiu ela finalmente dizer entre suas lágrimas. Nossos momentos juntos foram maravilhosos, mas a conexão que eu tenho com ele é simplesmente incrível. Eu te amo, mas eu estou apaixonada por ele. Isso é incrível. Eu entendo. Me dê um tempo para me ajustar, e eu vou te organizar uma festa, eu disse com sarcasmo. Então, começamos o processo de divórcio ou você prefere? Perguntei. Nós vamos dividir tudo de maneira justa, incluindo a venda da casa. Eu não acho que devamos nos apressar para o divórcio imediatamente, ela respondeu, sua voz tingida de exasperação. Vamos ver como as coisas evoluem. Podemos tomar decisões importantes depois. Agora, era minha vez de me sentir exasperado. O quê? Protestei. Não é assim que funciona. Você não pode me manter como um plano B. Se você está com ele, então vá para ele o mais rápido possível. No que me diz respeito, nós terminamos quando você transou com ele ontem. Repetir isso só reforça minha decisão. Mas... Ela gaguejou.
Muito bem. Eu vou solicitar o divórcio e me mudar até o final da semana. Fiel à minha palavra, eu tirei minhas coisas de casa antes do final da semana. Tirei alguns dias de folga do trabalho para cuidar disso. Enquanto eu carregava minha caminhonete uma noite, Scott e o Andy Harris se aproximaram de mim e pediram desculpas por terem convidado Charles para sua festa. Eu os interrompi educadamente, lembrando-os de que eles não poderiam ter previsto as ações de Tracy. Nós nos sentimos de qualquer forma um pouco responsáveis, disse o Andy, evitando o contato visual. Meu advogado preparou os papéis do divórcio, e Tracy foi notificada dentro de um mês. Parece que ela supôs que eu procrastinaria, pois meu advogado me informou que o oficial de justiça mencionou que ela reagiu fortemente quando ele entregou os papéis a ela. Isso pode explicar por que ela apareceu no meu novo apartamento apenas 2 dias depois e entrou à força quando eu respondi à campainha. Como você pode ter iniciado isso se realmente me ama como diz? Exclamou ela ao entrar no meu apartamento. Inicialmente chocado, rapidamente recuperei minha compostura enquanto a raiva crescia em mim. Você é sinceramente cega, retruquei com raiva. Você está envolvida com um outro homem. O que você esperava de mim? Eu posso te amar, mas não vou aceitar de bom grado ser traído. E se não funcionar, o que se espera que eu faça então? Apenas me dar tempo. Se as coisas derem errado, eu voltarei para você e serei a mulher perfeita. Podemos envelhecer juntos. Você está vivendo em uma fantasia, respondi secamente. Eu não te dou permissão para buscar seu parceiro ideal enquanto decide se isso te convém. Além disso, se ele realmente é seu parceiro ideal, por que isso não funcionaria? Bem, Charles está atualmente se divorciando da esposa e eles estão lidando com problemas financeiros. Isso significa que ele poderia ser o senhor perfeito para você, mas você poderia não ser a senhora perfeita dele? Perguntei. Ela continuou a gaguejar antes que eu finalmente lhe pedisse que saísse do meu apartamento ou que eu a expulsasse à força. Tracy e seu advogado tentaram adiar o processo o máximo possível. Enquanto isso, o Sr. Merveleux mudou-se para minha casa e tomou meu lugar. 4 meses depois, enquanto eu saía da casa de Chamichels com um colega após um jantar de negócios, avistei uma dupla familiar se dirigindo para a porta, Charles e uma Tracy visivelmente grávida, parecendo estar com cerca de 3 meses de gestação. Parei, surpreso, bloqueando a entrada deles. Oh meu Deus, sussurrei, meu acompanhante ao meu lado, visivelmente desconcertado enquanto nos encontrávamos cara a cara. SJ, eu te apresento minha esposa, pelo menos por mais alguns meses, e seu amante, Charles Deline. SJ se viu na posição delicada de ter que manter a polidez em um cenário extremamente desconfortável. Eu achava que ele estava se saindo admiravelmente bem. Gaguejou ele. Ela está grávida, é seu. Definitivamente é dele, respondi animadamente. Você é um idiota, Greg, sabe? Observou Tracy secamente enquanto ela e Charles nos passavam e entravam no restaurante. Mais tarde, o Andy Harris me informou que Tracy estava, de fato, grávida de 3 meses. Parecia que Tracy havia decidido parar a contracepção porque pensava muito bem de Charles e queria ter seu filho. Boa sorte com isso, comentei ao Andy. O divórcio foi finalizado vários meses depois, e 2 meses depois disso, Tracy deu à luz um filho. Naturalmente, eles o chamaram de Charles Jr., talvez como um testemunho da grandeza percebida de Charles. Nossa filha Morgan não ficou satisfeita com a decisão de Tracy de ter outro filho, especialmente considerando as circunstâncias da nossa separação e o fato de que eu não era o pai. Fiquei orgulhoso de Morgan por seu apoio nesta situação, embora eu soubesse que Tracy havia tido bebê, não havia falado nem a visto desde nosso encontro no restaurante, meses antes. Era inevitável que nossos caminhos se cruzassem novamente, dado que vivíamos na mesma cidade, mas fiquei pego de surpresa na primeira vez que a via após o parto. O ganho de peso não a favorecia e parecia que a experiência havia marcado seu corpo de 49 anos. Quase não a reconheci com a silhueta um tanto avó empurrando um carrinho de bebê com uma criança dentro, no shopping local. Vamos, Greg, não precisa ser tão rude, lançou uma voz familiar enquanto eu os passava em um sábado à tarde. Eu parei abruptamente, incapaz de resistir ao impulso,
e lancei um segundo olhar, lento e quase cinematográfico, sobre a mulher e o bebê à minha frente. Oh não, era Tracy, seu filho. Oi, quanto tempo, consegui dizer tentando me recompor. Oi pra você também, ela respondeu. O bebê, previsivelmente, era adorável. Ele havia herdado o cabelo e a cor dos olhos de Tracy, mas possuía a pele levemente mais escura do pai. Uau, ele é absolutamente, absolutamente lindo, notei sinceramente. Tracy corou levemente e me agradeceu pelo elogio. Faz tempo que nossos caminhos não se cruzam e, bem, te ver com um carrinho de bebê. Eu me desculpei por não tê-la reconhecido imediatamente, embora ela visivelmente tenha se emocionado com minhas desculpas. No entanto, ela as afastou sem comentário. Enquanto a achava incrivelmente atraente após o nascimento de Morgan, muitos anos atrás, ela agora estava mais de 2 décadas mais velha e, já que aquele bebê não era meu, suponho que meus hormônios estavam firmemente sob controle. Trocamos uma conversa amigável por alguns minutos, principalmente sobre suas lutas contra a privação de sono, e percebi uma ponta de tristeza autêntica, um sentimento que ela nunca havia demonstrado após o nascimento de Morgan. Finalmente, me desculpei e fui embora para retomar minhas compras dos itens para os quais havia vindo inicialmente. O próximo encontro com Tracy ocorreu durante o encontro de verão dos Harrys, cerca de 6 meses depois. Scott e Wendy sempre lamentaram que Tracy tivesse conhecido Charles na festa deles, mas eu os tranquilizei na época, e realmente pensava nisso, que não os culpava pela escolha lamentável de Tracy. No entanto, Wendy persistia em tentar me apresentar a suas conhecidas solteiras e divorciadas, e devo admitir que algumas dessas introduções eram bastante promissoras. Apesar de ter pulado as 2 últimas festas de verão, eles continuavam me convidando e, desta vez, decidi comparecer, mesmo que eles me tivessem avisado que Tracy e Charles também estariam presentes. Eu lhes garanti que, se houvesse problemas, eu não seria o instigador, e tinha a intenção de cumprir essa promessa. Eu estava na festa há algumas horas quando vi Tracy e Charles entrarem no jardim. Como o bebê não estava com eles, presumi que tinham deixado a criança com uma babá. Tracy havia perdido parte do peso da gravidez e não parecia mais tão materna quanto em nosso último encontro, mas uma tristeza inegável habitava seus olhos azuis outrora tão vivos. Mesmo quando sorria, seu olhar mantinha uma vacuidade perturbadora. Decidi enfrentar o assunto delicado desde o início, aproximando-me de Tracy e Charles, oferecendo um breve abraço e apertando a mão de Charles. A surpresa deles foi leve, e pude ver Wendy prendendo a respiração à minha aproximação. Trocamos banalidades por cerca de 1 minuto antes que eu pedisse desculpas e voltasse para meus amigos perto da churrasqueira. Quando o jogo de vôlei de areia começou, juntei-me a uma das equipes. Durante a segunda parte, enquanto estava na areia, notei Tracy sentada em uma cadeira, incentivando os jogadores. O Senhor Maravilhoso não estava em lugar nenhum à vista. Depois de 2 partes, uma das quais perdida, tivemos que deixar a quadra e esperar nossa próxima vez. Ao ir buscar uma cerveja, avistei Tracy, sentada sozinha. Velhos hábitos são difíceis de morrer, pensei, pegando meu copo e entrando para dentro. Ao verificar o terceiro cômodo, a sala, minhas suspeitas se confirmaram. Charles tinha o braço em volta da cintura de Marilyn Johnson, conversando com um pequeno grupo, enquanto Marilyn o olhava com desejo. Marilyn, uma antiga vizinha, era indiscutivelmente casada. Eu pensei em guardar isso para mim. Se minhas suspeitas estivessem corretas, então ele planejava ser íntimo com essa mulher essa noite, traindo assim Tracy. Se eu não dissesse nada, seria minha culpa. Se eu falasse, isso causaria o caos, e eu teria errado de qualquer forma. Um verdadeiro amigo a teria informado, mas eu não era um verdadeiro amigo, eu era seu ex-marido. Por que isso deveria ser meu dever? E então, o destino tomou um rumo inesperado. Troy, o marido de Marilyn, que estava na minha equipe de vôlei de areia, aparentemente me seguiu para dentro para discutir estratégia. Quando ele notou a mesma cena que eu, Charles abraçando sua esposa e ela olhando como se ele fosse irresistível, ele explodiu. Você é uma pessoa desprezível. Tire suas mãos da minha mulher, idiota, exclamou ele, correndo em direção a eles. No início, quase intervim para evitar a altercação iminente, mas a razão prevaleceu e deixei meu colega de vôlei passar na frente antes que Charles pudesse escapar.
Troy agarrou com força o braço de Charles, torcendo-o repentinamente. Um estalo distinto ressoou, seguido pelo grito de dor de Charles. A comoção atraiu mais espectadores para o recinto. Felizmente, uma amiga de Wendy, enfermeira no pronto-socorro, rapidamente avaliou a lesão de Charles e chamou uma ambulância. Eles chegaram com 2 policiais cerca de 10 minutos depois. Os oficiais coletaram os depoimentos de todos os presentes, caso Charles decidisse processar Troy Jansen. O oficial sênior, Sudin Hill, parecia ter a minha idade, enquanto a oficial júnior, a oficial Kathleen MacDonald, aparentava ter cerca de 40 anos, com traços indiscutivelmente irlandeses. Eu fiz questão de dar minha declaração à oficial MacDonald. No meio do caos, Tracy estava em lágrimas, segurando o braço não ferido de Charles enquanto tentava consolá-lo enquanto os socorristas cuidavam dele. Era evidente que ela ignorava os eventos que levaram à altercação. Uma vez que Charles estava estabilizado, os socorristas o transportaram para o hospital, deixando Tracy para trás. Ela me olhou, buscando ajuda, e eu assenti, apontando-a na direção da oficial MacDonald antes de sinalizar 5 com meus dedos. MacDonald percebeu que Tracy me aguardava, então ela começou o meu interrogatório. Eu contei minha versão dos eventos, mencionando que Charles havia levado minha esposa para uma festa há 3 anos. Sua reação a essa revelação foi de surpresa. E você ainda planeja acompanhá-lo ao hospital? Ela me perguntou. Você é apenas extremamente gentil ou completamente louco? Eu não havia antecipado essa pergunta. Ao olhar para ela, percebi que ela tentava reprimir um sorriso. Totalmente. Completamente louco, respondi. Você não pode passar para outra coisa, Greg, ela se queixou. Não se trata de passar para outra coisa, Tracy, repliquei. Charles não deveria ter colocado as mãos em Marilyn Jansen, e a ação de Troy estava justificada. Talvez se eu tivesse mostrado tal ousadia, nós dois ainda estaríamos juntos. As palavras escaparam inesperadamente, provocando as lágrimas de Tracy enquanto ela se virava. Na caminhonete, deixei Tracy na emergência sem a acompanhar para dentro. Depois do nosso divórcio, ela e Charles tiveram que compartilhar uma pequena casa com o produto da venda da nossa casa. Enquanto ela estava ocupada à noite, tirei do meu bolso o cartão que a oficial Kathleen MacDonald me dera mais cedo. Que mulher encantadora, pensei. Decidi jogar a carta da cautela, então esperei 3 dias antes de contatar a oficial Kathleen MacDonald. Ela atendeu no segundo chamado. Você poderia ter esperado ainda mais tempo? Eu poderia estar noiva e casada até lá, ela brincou ao telefone. Talvez você esteja certa, mas apressar-se não fará de você a próxima e última senhora Allen Gregerson, retruquei. E agora, quem está se achando esperto? Ela respondeu. Como você sabe que eu vou dizer sim quando você me convidar para sair? E não, eu não estou interessado em ir a um pub irlandês para um encontro. A menção de um pub irlandês me pegou de surpresa, pois, na verdade, era exatamente lá que eu planejava levá-la. Pareceu-me apropriado levar uma garota irlandesa a um pub irlandês. Ela notou minha hesitação e adivinhou corretamente minha intenção. Qual é a sua, pessoal? Nenhum de vocês pode ser mais criativo? Só porque eu tenho cabelos ruivos brilhantes, vocês todos pensam em um pub irlandês. Hesitei brevemente antes de voltar ao meu plano B. Tínhamos um excelente restaurante grego na cidade que eu adorava, e a cozinha grega era uma mudança da irlandesa. Após um momento de reflexão, ela respondeu positivamente. Obrigada por ser espontâneo, disse ela quando passei pelo pub irlandês. A maioria dos caras recorre à comida asiática, mas eu não sou fã de comida que parece um refúgio para baratas. Eu ri alto com seu comentário, sentindo uma conexão que poderia durar toda uma vida. Conversamos por mais 1 hora, abordando uma série de tópicos. Descobri que ela na verdade tinha 45 anos, divorciada há 1 década por causa da infidelidade do ex. Ela tinha um filho que estudava no 2º ano na Universidade Estadual de Michigan, em pré-direito. O jantar de sábado à noite foi excepcional, acompanhado de uma companhia maravilhosa. Peguei-a em sua casa, localizada na parte sul da cidade, e fiquei impressionado com sua beleza em seu pequeno vestido preto e seus saltos de 10 centímetros.
Ela tinha curvas nos lugares certos, um rosto encantador e cabelos ruivos vibrantes. Ela personificava o termo bela. Tivemos uma daquelas conversas desvinculadas que pareciam tocar em tudo e ao mesmo tempo em nada. Sua voz era tão cativante que eu poderia ouvi-la a noite toda. Ela não parecia apressada em se estabelecer com um marido, assim como eu não estava apressado em encontrar uma esposa. Essa atitude a tornava ao mesmo tempo relaxada e intrigante, imprevisível, especialmente com sua natureza curiosa, quase como a de um detetive. Ela fazia perguntas incisivas, mostrando que não apenas ouvia, mas se envolvia profundamente no que eu dizia. Depois do jantar, eu a acompanhei até em casa. Não sugeri voltar para o meu lugar, e quando chegamos à sua casa, ela também não fez uma proposta de convite. Trocamos boa noite na porta, mas ela me surpreendeu ao se inclinar rapidamente e deixar um doce beijo em minha bochecha. Eu devia ter mudado para 3 tons de vermelho. Desejei uma boa noite e praticamente voltei para meu carro em uma pequena nuvem. Eu não me lembro nem mesmo do caminho de volta, era como se eu tivesse 16 anos novamente. Seus lábios eram tão suaves em minha bochecha, e estou quase certo de que ela usava o perfume White Shoulders. Ela me ligou no domingo de manhã para me convidar para ir à casa dela para bagels e salmão defumado. Como recusar um convite assim? Alguns dias depois, Wendy e Scott me convidaram para jantar, em parte para se desculpar pelos eventos recentes, e em parte para ouvir minha versão dos fatos. Aconteceu que Charles estava ameaçando processá-los e a Troy Jansen. Esse homem realmente se acha irresistível, exclamou Scott em um momento. Ele é, sem dúvida, atraente, meu caro, e indiscutivelmente encantador, observou Wendy, antes de receber um olhar severo de Scott. Segundo os Harrys, Troy passou o restante do fim de semana atrás das grades antes de ser libertado sob fiança na manhã de segunda-feira. Ao voltar para casa, Marilyn e seus filhos tinham desaparecido, eles haviam encontrado refúgio na casa da mãe dela em uma cidade vizinha. Diga a Troy para me contatar e assegure-lhe que eu entendo sua situação. Estou aqui se ele precisar de um confidente, o apoiarei quando esse caso for a julgamento, eu propus. Nós transmitiremos a mensagem, e tenho certeza de que ele apreciará seu apoio, respondeu Scott. A propósito, decidimos que este seria nosso último encontro de verão. O estresse é difícil demais de suportar. Enquanto Scott falava, Wendy parecia preocupada com seu prato de ervilhas. Era evidente que as coisas não eram mais as mesmas na casa dos Harrys desde aquela noite. Alguns meses depois, quando Wendy, aos 47 anos, começou a mostrar uma barriga de gravidez notável em público, minhas suspeitas foram confirmadas. Eu não precisava especular sobre a identidade do pai, pois Scott me ligou para divulgar a novidade. Você tem ideia do que está acontecendo? Ele praticamente gritou ao telefone. Esse canalha deixou minha mulher grávida. Ela está tendo um caso com ele desde a festa do ano passado. Scott me informou que ficou ignorante até que Wendy começou a sofrer de náuseas matinais a cada 2 dias, reproduzindo o padrão que ela conheceu durante suas gravidezes com seus 2 filhos, anos atrás. Quando percebeu isso, Scott a confrontou e ela confessou que estava tendo um caso com Charles há mais de 1 ano. No entanto, ela insistiu que eles usavam principalmente proteção. Eles ficaram sem durante um fim de semana em um hotel, onde decidiram dispensar a proteção algumas vezes. Após essa revelação, Scott me pediu, brincando, que eu recomendasse meu advogado, insinuando um possível desconto para amigos e família. De acordo com Scott, Charles e Wendy se mudaram para um apartamento perto do campus, deixando Tracy e seu filho se virarem sozinhos. Esse não é meu problema, retruquei, sem antecipar a complexidade da psique feminina. Enquanto almoçava em um McDonald's próximo, ela se aproximou da minha mesa, com seu filho à mão, suas mãos entrelaçadas. Colocando sua bandeja na mesa em frente a mim, a criança entusiasmadamente ocupou o lugar ao meu lado. Oi Tracy, oi CJ, cumprimentei. O pequeno, agora com cerca de 3 anos, estendeu uma mão limpinha para um aperto de mão. Impressionado com sua tentativa de maturidade, aceitei sua mão e a apertei firmemente. Olá, senhor, ele disse seriamente. Olá, Greg, interveio Tracy. Ele cresce tão rápido, remarquei a Tracy enquanto olhava para seu filho.
Você poderia ter um futuro jogador de basquete de 2 metros nas mãos. Pelo seu semblante, era evidente que Tracy reconhecia minha tentativa de cortesia, mas uma preocupação subjacente era aparente em seu rosto, sugerindo que se ela não abordasse isso em breve, poderia alcançar um ponto de ruptura. Vá em frente, pergunte-a, incentivei suavemente, observando seu filho desembalar um cheeseburger. Você realmente me amava tanto quanto dizia, começou ela suavemente. Por que, se fosse o caso, por que você não lutou por mim como Troy lutou por Marilyn? Por que você não me pediu para voltar, como alguém que realmente ama faria? Por que você não veio à minha casa para ver como eu e meu filho estamos, talvez até nos convidar? Eu não tinha antecipado isso. Ela estava insinuando que era minha culpa? Respirei fundo, tentando manter a calma e evitar uma explosão de raiva. Então, tudo é realmente minha culpa? Você é a vítima inocente aqui. Enquanto falava, o volume da minha voz aumentava gradualmente. Não era minha intenção. Eu precisava transmitir minha mensagem. Lembre-se quando tirei a mão de Charles da sua cintura e você insistiu que não estava acontecendo nada, pedindo-me para não causar problemas. Eu confiei totalmente em você e não procurei saber mais. Me perdoe por ter acreditado tanto em você. Se eu soubesse então o que sei agora, não teria confiado em você. Eu teria reagido de forma diferente, como Troy. Mas você, a pessoa em quem eu mais confiava, me mentiu. Então, eu não lutei por você. Então, quando você voltou para casa no dia seguinte ao meio-dia, o que eu poderia dizer? O mal já estava feito, várias vezes, aparentemente. Então, o que restava para discutir? Você se entregou a outro homem e quebrou nossos votos. Não havia mais nada pelo qual eu pudesse lutar. Você deixou claro que essa era uma decisão apenas sua e que eu não tinha palavra a dizer. Então, o que restava para defender? Você não era mais minha, você pertencia a ele. Mas você nunca tentou me fazer mudar de ideia, reclamou ela, nem me convencer a ficar. Nada. Se você realmente me amava. Quantas vezes você dormiu com Charles naquela primeira noite e na manhã seguinte? Tenho certeza de que foi mais de uma vez, eu observei. A primeira vez poderia ter sido um erro, e talvez eu poderia ter te perdoado. Escolher fazer isso novamente foi uma decisão consciente. Tudo o que foi além foi você quebrando meu coração em 1000 pedaços. E você teve a audácia de fingir que teve um momento fantástico, um momento extraordinário, se eu me lembro bem, e que você e ele compartilhavam essa conexão quase sobrenatural. Você não se arrependeu de nada. Você sabe, desejo e brilho compartilham as mesmas 4 letras. Então, o que eu devia pensar? Como diz o provérbio, se você ama algo, deixe-o ir. Se voltar, era seu, se não, nunca foi. E então, para adicionar a ofensa à injúria, você tem o filho dele aos 48 anos. Eu não consegui te convencer a ter um segundo filho em 25 anos, mas você não só acolhe o Senhor maravilhoso, como ainda o deixa te engravidar. Então, tudo isso diz respeito ao seu ego masculino ferido, ela retrucou, talvez um pouco impulsivamente demais para o meu gosto. Minha atenção se voltou para essa observação, mas na presença da criança à mesa, resisti à tentação de morder a isca. Não, o que você escolheu fazer uma vez com ele foi sua decisão. Parece que você o amava o suficiente para querer ter seu filho, mesmo que não quisesse ter outro comigo. Acredite, recebi bem a mensagem. Caímos em um silêncio por alguns momentos. Ela parecia hesitante. Eu senti a direção que esta conversa estava tomando, mas alguém precisava abordar o assunto. Então, qual é o seu plano agora? Perguntei finalmente. Você e Charles nunca se casaram, mas ele é reconhecido como o pai da criança, não é? No mínimo, você deveria processá-lo por pensão alimentícia. Vou deixar o Andy cuidar dele, respondeu Tracy. Mas você está certo, eu deveria pedir pensão alimentícia a esse homem infiel. É um bom conselho. Você às vezes pensa sobre o que poderia ter sido entre nós, acrescentou ela. Como as coisas poderiam ter ocorrido? Honestamente, não, respondi suavemente.
Você quebrou meu coração de tal forma que nunca quis refletir sobre o que poderia ter sido. Eu valorizo maravilhosas memórias do nosso passado, que guardarei preciosamente para sempre, mas isso pertence ao passado e nunca voltará. Retomamos nossa refeição. Eu observava o garoto brincar com suas batatas fritas, o que me lembrava nossa filha Morgan fazendo a mesma coisa. É uma criança bonita. Estou aliviado que uma coisa positiva tenha surgido dessa relação, apesar de um começo marcado por uma conexão notável. No final, nunca nos ligamos tão profundamente quanto você e eu. Embora nossa intimidade física tenha começado apaixonadamente, ela não evoluiu paralelamente ao nosso vínculo emocional. O amor nunca suplantou o desejo. Uma vez que este último desapareceu, ela pareceu perceber, naquele momento de clareza. Ela balançou a cabeça tristemente, lágrimas brotando em seus olhos. Ela havia trocado o calor e a segurança do amor pela excitação efêmera do desejo, e, como um verdadeiro raio, isso teve seu brilho fugaz antes de desaparecer. Meu querido parceiro e eu recentemente celebramos nosso 10º aniversário de casamento com uma viagem a um destino inesperado, a Espanha. Inicialmente, eu havia sugerido uma viagem para o seu país natal, como de costume, mas sua reação animada, deixando uma marca travessa em meu braço, nos levou a optar por um destino com climas mais quentes e sabores mais picantes. O calor e a excitação de nosso relacionamento refletem bem nossa escolha de destino. Enquanto continuamos a trabalhar por mais alguns anos antes de nos aposentarmos da empresa de segurança da informação que criamos juntos, refletimos sobre o sucesso que alcançamos desde que eu fiz a transição da engenharia e ela deixou sua carreira nas forças de ordem para se juntar a mim no empreendedorismo. Apesar de passarmos quase todo o nosso tempo juntos, tanto pessoal quanto profissionalmente, nosso vínculo permanece fresco e revigorante. Pode parecer clichê, mas meu amor por ela parece se aprofundar a cada dia. Com 2 filhos, agora temos 5 netos. Apesar da distância geográfica que nos separa de uma das famílias em Denver, CO, e da outra em Houston, TX, valorizamos as oportunidades regulares de passar tempo com nossos amados netos. Eu encontro ocasionalmente Tracy na cidade, mas é raro termos mais do que uma breve troca de palavras. Ela está ocupada com as responsabilidades de ser mãe do CJ, que agora tem cerca de 13 anos. De acordo com minha filha, que conversa esporadicamente com a mãe, Tracy não se casou novamente e raramente sai em encontros. Parece que seu ex, Monsieur Merveleux, deve ter sido obrigado a pagar pensão regularmente após certa resistência. Isso me parece uma existência um tanto sombria, faltando muitos luxos. Mas, no final das contas, todos nós navegamos por nossos próprios caminhos e precisamos aceitar as consequências de nossas decisões. Certamente não sinto a necessidade de me desculpar por ter avançado na minha própria vida.